1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração, nos edifique, nos transforme, nos exorte, mas também nos encoraje para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, a maioria de vocês conhece a minha esposa, a Ingrid. Ela é uma das dirigentes aqui do Louvor. Mas há um detalhe para vocês aqui de Maringá que talvez vocês não saibam. O pessoal da Betel ainda pegou isso um pouco. A Ingrid, ela tinha desde a infância, desde muito novinha, problema de vista. E muito criança ela já começou a usar óculos. A Ingrid usou óculos a infância quase inteira, a adolescência. Eu a conheci, à época, além de óculos, ela revezava usando lente. E aí nós estávamos... se eu não me engano, recém-casados, e a Ingrid, então, com 6 graus de miopia em um olho, 5,5 no outro, ela conseguiu a aprovação do plano de saúde e ela fez a cirurgia de correção da vista. Então, hoje você vê a Ingrid aqui sem óculos, mas ela um dia já teve essa dificuldade com a visão. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que logo depois da cirurgia, quando ela tirou a cobertura do olho e tudo mais, estava agora, recuperada, ela me disse o seguinte, falou, olha, a cirurgia na verdade me fez não apenas enxergar o que eu enxergava de óculos, mas ela me fez ver as coisas de uma maneira que eu não enxergava. Eu tive a impressão de que as cores mudaram, as coisas ficaram mais vivas, tanto a beleza das coisas, quanto também a sua imperfeição. E eu dei graças a Deus, irmãos, porque nós já estávamos casados. Então eu entendi porque durante o namoro, entendeu? Ela sempre me elogiava e tudo mais. O problema era a miopia, irmãos. Mas como é interessante essa percepção de alguém que praticamente a vida inteira enxergou de uma forma, agora que teve a visão corrigida, ela percebe as coisas de uma forma diferente. Eu lembro, talvez, uma figura semelhante, para você entender o que eu quero dizer, de uma época também onde, na Betel, nós fizemos uma reforma na iluminação da igreja. Trocamos diversas lâmpadas, e a igreja ficou muito mais iluminada. E o problema de ter iluminado mais a igreja é que, na sequência, nós tivemos que pintar a igreja e fazer algumas reformas, porque a luz revelou as imperfeições que haviam ali dentro. Por que eu estou dando esses 2 exemplos? Porque é justamente nessa direção que o apóstolo João vai agora, nos convidando a entender essa dinâmica da palavra de Deus, essa dinâmica da fé. João vai nos convidar agora a refletir acerca do andar na luz. O que significa andar na luz? O que significa agora
a vida do cristão, uma vez que teve os seus olhos curados pela graça de Deus, uma vez que teve a luz de Cristo resplandecendo sobre si, e agora o seu coração revelado diante de Deus. João agora nos convida a observar, a refletir a vida acerca ou a partir dessa realidade. Apenas para nós nos lembrarmos aqui, ainda a título introdutório, essa epístola, como eu já defendi, foi escrita pelo apóstolo João. João escreve essa epístola já mais idoso, por volta de 90 anos de idade. E João escreve essa epístola, que é chamada de uma epístola geral, e ela é destinada à leitura de uma ou mais congregações. Não há aqui uma igreja específica para quem João destina a epístola. E basicamente ela tem como propósito, primeiro, confrontar os falsos mestres e o falso ensino que eles estavam agora disseminando no seio das igrejas. E não apenas isso, João agora está também conclamando os cristãos a fazer uma espécie de autoexame para avaliarem a verdade do evangelho que os transformou e dessa forma estarem testificados nessa verdade. É nesse contexto então que nós chegamos no capítulo 1, verso 5. E basicamente o que nós vamos perceber é que esse bloco que eu li, irmãos, ele vai tratar de um assunto que não é muito popular hoje. Nos nossos dias, infelizmente, inclusive no contexto das igrejas, falar sobre pecado não é algo popular. A mensagem popular dos nossos dias é, por exemplo, uma mensagem de autoajuda ou de autoaperfeiçoamento. Mas como diz alguns autores, essa semana, por exemplo, eu reli isso em um autor diferente, um livro chamado O Plantador, do Darren Patrick. Ele mostra aquelas versões que parecem evangelho, mas não são. E uma delas que ele apresenta é justamente o evangelho da autoajuda. O evangelho da autoajuda, ele quer mostrar a ideia de que Cristo é necessário, mas ele coloca Cristo ao lado de uma espécie de programa de autoaperfeiçoamento. Na verdade, o problema humano, segundo a teologia da autoajuda, não é o pecado. O problema humano é que a gente precisa melhorar um pouco mais. A gente precisa progredir um pouco mais. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o problema da humanidade não é, em primeiro lugar, um problema econômico. Ainda que muitas vezes a realidade econômica local seja uma realidade difícil. Esse é um momento, por exemplo, que a gente tem visto no nosso contexto. Um governo que tem gerado dificuldades econômicas cada dia maior para o seu povo. Mas, irmãos, esse não é o maior problema humano. O maior problema humano não é político, à luz das Escrituras. O maior problema humano não é a influência externa das pessoas. À luz das Escrituras, o maior problema humano é o pecado. E não há como falarmos de evangelho sem falarmos de pecado. Eu já disse aqui diversas vezes. O evangelho nos é apresentado nas Escrituras como boas novas. E de fato o evangelho é uma boa notícia. Mas essa notícia boa começa com uma notícia ruim. É justamente porque a luz é projetada sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, que nós agora temos a nossa vida e o nosso coração desnudado e percebemos o problema com o qual nós lidamos. E o problema da humanidade, irmãos, é o pecado, é o distanciamento de Deus, é a ruptura com aquele que nos criou para a sua glória. E João, irmãos, ele vai tratar justamente, ele vai abordar justamente essa temática. E aqui João então vai apresentar para nós, nesses versos que nós lemos, algumas abordagens distintas que nós podemos ter em relação ao pecado. A primeira delas, nós podemos tentar encobrir os pecados. Nós podemos tentar esconder, maquiar, evitar esse assunto. Essa é a primeira maneira humana de lidar com essa questão. Mas quando nós olhamos para a passagem, o que nós vamos perceber? João vai dizer no verso 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta:
Primeira coisa que João está mostrando aqui no início do texto para nós, irmãos, é que ele recebeu uma mensagem. Essa mensagem que João está trazendo não é uma mensagem própria. Não é algo que João escolheu falar. Não é a perspectiva de João sobre as coisas. Em um mundo relativista como o nosso, quando nós tratamos de um assunto como o pecado, é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo: esse é um ponto de vista. Mas o que João começa a passagem nos dizendo é: o assunto que eu estou tratando com vocês não é um ponto de vista meu. Na verdade é algo que eu recebi. E como bom arauto, como bom dispenseiro, o que eu faço agora é entregar fielmente aquilo que eu recebi. É interessante porque dessa forma, o que nós vamos perceber, João nos mostrando, num primeiro momento, é que essa mensagem ela é revelada. E perceba como tudo tem a ver então com esse sentido do andar na luz abordado por João. É a ideia de que a luz tem o seu poder próprio e a luz então projeta sobre a nossa vida, não porque nós acendemos o interruptor, mas nesse contexto é a luz de Deus e a luz de Cristo sendo projetada sobre os nossos corações. E na medida que essa luz então é revelada, João está dizendo: olha, eu não posso evitar esse assunto, eu preciso abordar esse assunto. E esse assunto inclusive era, nessa época, uma das heresias pregadas pelos falsos mestres. Eles negavam a realidade do pecado, eles faziam uma distinção da vida material para a vida imaterial, a distinção do corpo para o espírito, e eles diziam que na verdade a redenção ela se aplicou ao mundo do espírito. Então quando nós pecamos, esse era o ensino deles, nós pecamos no corpo, mas o espírito permanece intocável. Então na verdade o pecado não é uma realidade. Assim eles negavam a natureza do pecado. E João está então confrontando essa verdade, confrontando na verdade essa mentira ensinada pelos falsos mestres. Perceba, talvez você ouça isso e diga assim: mas me parece tão óbvio que isso não é mais presente nos nossos dias. É muito presente. João está nos dizendo então que a mensagem que ele agora está compartilhando é uma mensagem revelada, como o próprio João tinha dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ele diz o seguinte lá: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João está sendo coerente na mensagem aqui e mostrando que essa revelação é a revelação do próprio Cristo. E João ainda vai mostrar que essa revelação é a revelação da santidade de Deus. A parte B do verso 5 ele diz assim: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se você já convive com o contexto cristão há muito tempo, você vai se lembrar que é muito comum nós ouvirmos que santidade ou santificação ou santo significa separado. Mas eu quero te dizer que a palavra no seu original, ela tem um sentido ainda mais profundo. Não é separado em qualquer direção. Não é cortado em qualquer direção. Mas a palavra santo na Bíblia tem a ideia de algo separado em um padrão ou para um padrão superior. É algo cortado acima, cortado para cima. O que a Bíblia está dizendo é: Deus é diferente do homem, porque Deus é santo. O padrão de Deus é mais elevado. Deus é separado, Ele é mais elevado, porque Ele é santo, santo, santo. E é esse Deus que João está mostrando que escolheu se revelar. Há tanta beleza em ouvir isso aqui, irmãos. Eu tenho até que me policiar, porque senão eu fico só num verso. Há tanta beleza, porque o que a Bíblia está nos mostrando é que em Deus não há treva alguma. Em Deus não há parte oculta. O Deus das Escrituras não é um Deus que se esconde. Ele é o Deus que se revela. Ele tem prazer em se mostrar. Ele tem prazer em se fazer conhecido. Ele tem prazer em se revelar. É sobre isso que João está tratando aqui. Um teólogo chamado Harvey Blaney disse certa vez o seguinte: na mensagem de João nós vamos perceber primeiro João nos mostrando que Deus é Espírito, João 4:24, em sua natureza essencial. Mas o mesmo João vai nos mostrar que Deus é luz em sua auto-revelação ao homem, 1 João capítulo 1:5.
E mais, daqui a pouco, na epístola, João vai nos mostrar que Deus é amor em sua obra de salvação redentora. 1 João, capítulo 4, verso 8. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui, irmãos, é acerca de algo revelado, não é a opinião do pastor Dalmo, não é a opinião da teologia reformada, mas é aquilo que Deus revelou de si mesmo na sua santa e bendita palavra. Goste a nossa geração ou não, esse é um assunto com o qual nós precisamos lidar. E o que é que João vai nos mostrar aqui então, irmãos? O pastor Hernandes, comentando essa passagem, vai dizer acerca desse conceito da luz, do andar na luz, aqui abordado por João, que a luz, ela tem essa propriedade, ela ilumina, ela aquece, ela purifica e ela lastra. Ela traz o conhecimento da verdade e resplandece nas trevas da ignorância. Logo, irmãos, o que nós vamos perceber é que nós nos conhecemos de maneira mais ampla e mais profunda apenas quando somos revelados, desnudados diante da santidade de Deus. Mas ao mesmo tempo isso é um problema, porque quando nós somos desnudados, revelados diante de Deus, o que a Bíblia diz que nós encontraremos é pecado, é sujeira. E naturalmente, a primeira reação do homem caído é tentar encobrir o pecado, é tentar acobertar o pecado. Mas o que João vai dizer? João vai nos dizer, irmãos, que se nós tentamos fazer isso, em primeiro lugar, nós mentimos para os outros. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está tratando aqui, irmãos, sobre essa maneira como nós vivemos coletivamente. O se dissermos aqui pressupõe a presença de mais alguém que ouve aquilo que nós dizemos acerca de nós mesmos. E ele está dizendo, olha, se alguém diz ao seu próximo que não tem pecado, ele então está afastado da comunhão, ele então está andando em trevas, ele então está mentindo, ele então não pratica a verdade. E como é comum esse tipo de comportamento. Me lembrei de um fato essa semana que aconteceu também na Betel. O bom do pastor, depois que ele sai da igreja, é para contar umas histórias, porque ninguém vai conhecer o personagem, então fica mais tranquilo. Estávamos indo para uma pescaria lá na Betel. Todo ano os homens fazem na Semana Santa uma pescaria dos homens, mas na verdade a ideia é: eu vos farei pescadores de homens. É uma programação evangelística. Geralmente 50% a 60% dos homens que vão não são da igreja. Nós então levamos esses homens para a represa de Três Marias. Lá então nós dizemos para eles: vocês fiquem à vontade, vocês podem passar a madrugada, o dia pescando, fica à vontade. Nós só temos um compromisso para você que vai conosco. Esse compromisso é sexta-noite e sábado-à-noite nós teremos um culto e nós gostaríamos que você estivesse aqui conosco. E lá, irmãos, então é um culto evangelístico. A gente prega a palavra e, em geral, nós voltamos com mais fruto humano do que peixe na sacola. Apesar de que tem alguns que passam antes na peixaria, compram uns peixes para levar para casa para não passar muita vergonha. Mas eu me lembro que a gente estava indo para essa pescaria e de repente o meu celular tocou. Era um irmão da Betel que estava perdido. Pastor, eu me perdi. Ele estava indo sozinho de moto. Pastor, eu me perdi na estrada. Será que você pode me indicar o caminho? Eu indiquei o caminho para esse irmão. Mas eu lembro que eu olhei e falei: engraçado, eu não tenho esse número dele. E eu então salvei o número do irmão no meu celular. Passados algum tempo, não sei quantos dias, se meses, eu não tenho o hábito, irmão, de olhar o status do WhatsApp. E eu cliquei sem querer. E o meu celular ficou mudando de status. Não sei se você está acostumado. Se você clica no status do WhatsApp, ele vai mudando as mensagens, aí passa para a próxima pessoa do seu contato, e assim sucessivamente. Eu lembro que eu estava lendo alguma coisa, quando de repente eu olhei para o lado e vi no meu celular, irmãos, uma foto desse cidadão beijando uma mulher que não era a esposa dele. Eu peguei meu celular e printei. Falei: isso aqui nós vamos ter que tratar. Liguei para ele, chamei ele no meu gabinete. Ele ficou sentado à minha frente
E eu disse para ele: meu irmão, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Pastor, está tudo ótimo. Falei: e a vida com Deus? Você está firme mesmo? Estou firme, pastor. Nota 10. É mesmo. E o casamento? Pastor, o casamento está perfeito, está uma maravilha. Inclusive tinha o costume de fazer homenagens públicas para a esposa na igreja. Você tem certeza, meu irmão? Porque de repente, às vezes a gente está vivendo uma crise de fé, uma crise conjugal, e a gente não tem coragem de falar, a gente está precisando de ajuda, e eu estou aqui para te ajudar, mas eu preciso que você me fale a verdade. Está tudo bem? Está tudo ótimo, pastor. Eu peguei meu celular, irmãos, abri na foto e fiz isso aqui. O que é isso aqui então, meu irmão? E mostrei a foto para ele. O cidadão ficou em pé na minha frente e falou: não, isso não é nada demais. Isso aí foi um trabalho, eu estava a trabalho, e isso é uma colega de trabalho, e nós fizemos uma brincadeira. E eu virei para ele e disse: o que sua esposa vai achar dessa brincadeira? Não, pastor, não tem nada demais. Isso é muito comum. E era mais de uma foto. Tinha foto, inclusive, tipo Titanic. Ele e a moça na frente. Eu falei: é esse tipo de brincadeira que você faz no seu trabalho? E ele então, irmãos, pegou o celular, começou a mexer e falou assim: pastor, meu chefe está me chamando aqui, eu preciso ir embora. E foi embora do meu gabinete. Sabe o que eu tiro como lição dessa história? Se você quiser, depois eu te conto o desfecho. Não vou contar agora não. Mas sabe o que eu tiro como lição? A maneira como o pecado, irmãos, ela embrutece o coração. Ela cega. E a gente acha que está enganando as pessoas. Mas olha, há um momento certo em que Deus traz tudo à tona. Deus lança luz. Justamente porque Ele quer tratar conosco, porque Ele nos ama. Perceba, meu irmão, se nós dissermos que nós não temos pecado, é isso que João está dizendo. Nós achamos que estamos nos enganando, mas na verdade nós estamos nos enganando. Nós mentimos aos outros, mas o verso 8 vai nos mostrar que nós mentimos também a nós mesmos. Olha o verso 7 e o verso 8. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, não mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós achamos que nós estamos enganando os outros, mas nem os outros nós conseguimos enganar direito. Mas o pior, nós achamos que nós também nós estamos nos enganando, como diz o apóstolo João. Pastor Warren Wiersbe, comentando essa passagem, diz o seguinte: o pecado é uma fraude tão sutil que aquele que o comete perde a consciência dessa realidade. O pecado anestesia o coração, insensibiliza a alma e cauteriza a consciência. É possível viver em pecado e ainda assim sentir-se seguro e ter a certeza de que tudo está bem na relação com Deus. Mas a luz de Cristo é poderosa para revelar a realidade dos nossos corações. Provérbios 28:13 diz de maneira muito clara e objetiva que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. O que a Bíblia nos ensina é que a luz de Cristo é projetada sobre nós para revelar a nossa condição, justamente para que nós possamos agora nos libertar dessa realidade. Não há como encobrir o pecado. Nós achamos que enganamos aos outros. Nós, na verdade, estamos achando que também nos enganamos. E finalmente nós mentimos a Deus. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós mentimos aos outros, mas certamente seremos revelados. Nós mentimos a nós mesmos, mas no fundo a gente sabe a realidade do nosso coração. E nós mentimos a Deus como se fosse possível enganá-lo. É isso que João está mostrando no verso 10. E a consequência disso, irmãos, é perda da comunhão uns com os outros, perda da comunhão com Deus, perda da comunhão com a sua palavra. Já não há mais prazer
em estar diante da palavra de Deus. O coração já não se alegra mais. Mas a Bíblia vai nos mostrar qual é o antídoto para isso. A Bíblia vai nos mostrar qual deve ser a relação correta que devemos ter com o pecado. O que João vai nos mostrar em segundo lugar, irmãos, é que nós podemos confessar os nossos pecados. Capítulo 1 ainda, o verso 7 que nós já lemos, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que João agora está nos mostrando, irmãos, é que a verdadeira comunhão, ela só acontece na luz. Nós precisamos andar na luz. É isso que João está mostrando. João está mostrando, irmãos, que nós precisamos expor quem de fato somos. Isso não significa dar ênfase ao pecado, mas expormos nossas fraquezas e a maravilhosa graça de Deus que nos perdoa e cura. Quando nós lidamos dessa forma com o pecado, na verdade, nós não estamos destacando o pecado, mas nós estamos colocando em evidência a graça de Deus. Como eu disse antes, irmãos, ainda hoje nós vemos em contexto evangélico gente que nega a realidade do pecado. Eu me lembro, por exemplo, de uma visita que fiz com a banda que a gente tinha lá em Belo Horizonte a uma igreja. Nós visitávamos muitas igrejas. Eu saía um domingo por mês para ministrar em alguma igreja. Geralmente eu pregava e a banda tocava. E eu me lembro que uma igreja, determinada igreja, nós estávamos passando o som e de repente nós tocamos uma música. E a letra da música falava sobre arrependimento. Alguém da liderança então aproximou de nós e disse o seguinte: eu queria que vocês não tocassem essa música, porque aqui nós entendemos que nós já nos arrependemos, nós já fomos perdoados, então nós não precisamos mais nos arrepender. Já está tudo resolvido diante de Deus. Interessante, porque quando eu olho para esse texto, eu me lembro de uma história, inclusive, que já contei aqui, tão bonita. História da Eleni Vassão, conselheira bíblica, trabalhava no Hospital Evangélico de São Paulo. Ela contou isso para nós lá no seminário, no mestrado em aconselhamento. Ela nos disse que certa vez ela estava visitando uma jovem. Essa jovem estava internada ali no hospital, num estado catatônico. Ela não falava, não comia, não respondia de maneira nenhuma. E ela, sem saber o que podia fazer, o que tinha acontecido, ela então foi até o quarto daquela jovem. Ela disse: olha, eu vou citar um texto bíblico e vou orar por ela, o que eu posso fazer. E o texto que ela escolheu mencionar nesse dia foi justamente 1 João capítulo 1, verso 9. E ela nos contou que quando naquela sala, naquele quarto de hospital, ela disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ela disse que quando ela terminou de mencionar esse verso, ela viu uma lágrima correr dos olhos daquela moça. A moça então foi recobrando e começou a conversar com ela. E a moça então contou para ela a sua história. E a história dela era a seguinte: ela estava no último ano de faculdade. E ela então pediu a sua colega para compartilhar com ela a ideia do TCC, do trabalho de conclusão de curso. A colega já tinha escrito muita coisa e mandou para ela. Ela disse: eu quero só ter uma ideia, só para eu ir mais ou menos trabalhando também, fazendo também o meu trabalho. E a colega então compartilhou. Ela pegou a ideia da colega e ela foi à frente da colega e apresentou aquela ideia para o seu orientador, como se fosse dela. Tocou o trabalho, fez o trabalho, concluiu o curso, se formou. E logo depois da formatura ela começou a entrar num estado depressivo, um estado onde ela tinha dificuldade agora de se alimentar, de falar, e terminou nessa condição no hospital. A Eleni então falou da graça do Evangelho para ela, orou com essa moça e ela foi restaurada para a sua casa pela graça e pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Perceba, meu irmão, a segunda maneira de nós lidarmos com o pecado é confessar os nossos pecados. É isso que João está nos convidando a fazer. Aquele mesmo autor que eu já citei, o Harvey Bleney, diz o seguinte:
Ele falando acerca da natureza daquele que nos purifica nesse texto. Ele diz que na criação o homem foi feito à imagem de Deus, mas na redenção Deus foi feito à imagem do homem. Ele é o homem Jesus, mas também é o Filho de Deus. Dizendo dessa forma, irmãos, nos chamando a atenção para essa realidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas que se fez um de nós. Ele veio até nós, justamente para nos livrar da condição pecaminosa na qual nós nos encontrávamos. Ele conhece a nossa condição. Deus se fez homem e habitou entre nós. É isso que João está nos lembrando. E porque Ele conhece a nossa condição, e porque Ele, sendo homem e Deus, o único que podia fazer isso, nos redimiu na cruz do Calvário, João está nos lembrando, nós podemos confessar os nossos pecados e alcançarmos graça e misericórdia da parte de Deus. O verbo grego aqui, para purificar, no verso 9, ele sugere que Deus faz mais do que apenas perdoar. O que Deus faz é apagar a mancha. Perceba, meu irmão, é mais do que simplesmente dizer, olha, tudo bem, eu te perdoo. Não, Ele apaga a mancha nos nossos corações. Nessa noite eu quero te lembrar essa verdade do Evangelho. Não há Evangelho sem confrontarmos a nossa realidade caída, a nossa realidade pecadora. Mas a beleza é que o Evangelho que confronta, que lança luz sobre essa condição, é o mesmo Evangelho que oferece graça e redenção a nós. Ainda agora no capítulo 2, quando nós olhamos os versos 1 e 2, nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia falando sobre propiciação, está aí no verso 2. A palavra aí para propiciação, ela tem o sentido de satisfazer a lei santa de Deus. Jesus Cristo satisfez na cruz a lei santa de Deus de tal maneira que inclusive agora seria injusto Deus punir o seu povo como uma espécie de punição dupla pelos pecados. A ideia da obra da redenção é tão bela que o que a Bíblia está nos mostrando é que Deus puniu o pecado do seu povo em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Logo, irmãos, o que se requer de nós é confessarmos os nossos pecados e dessa forma encontrarmos misericórdia da parte de Deus. Eu quero te lembrar essa verdade poderosa. Quem sabe você não está aí vivendo com um bichinho de estimação. Contei para os jovens no acampamento nosso, uma menina, uma adolescente lá da Betel, voltando certo dia da escola, ela viu um roedor, e esse roedor era branquinho. E ela então pegou esse roedor e levou para casa. E ela entendeu que era um animal de estimação que tinha fugido de algum lugar. E ela então colocou aquele roedor dentro do seu quarto. E de repente sua mãe chegou do trabalho e tomou um susto enorme, porque a menina tinha pego um rato de rua e colocado dentro do quarto para tratar, para cuidar, como se fosse um bichinho de estimação. Não sei se é porque eu tenho pânico de rato, mas quando eu escutei essa história, irmãos, eu fiquei pensando nessa realidade. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com o pecado? Pegando algo podre, sujo, contaminado e tratando como se fosse o nosso bichinho de estimação. O que a Bíblia nos lembra, irmãos, é que nós precisamos confessar o pecado. Mas é justamente porque há misericórdia e graça de Deus, da parte de Deus, a nosso respeito. A Bíblia ainda vai nos mostrar, vai tratar também, vai apresentar para nós no capítulo 2, no verso 1, que Jesus Cristo é o nosso advogado. Eu estou terminando. Aqui é a ideia de um defensor chamado para estar com. É essa o sentido no original. É a ideia de que Ele aplica em nosso viver diário toda a realidade da redenção de Deus. Ele não apenas nos perdoou no passado, mas Ele nos perdoou e nos perdoa no presente e continuará nos perdoando até a consumação final. É por isso que nós precisamos nos curvar diante desse poderoso e bendito Cristo, que é o nosso Redentor, que nos purifica de todo pecado. E finalmente, irmãos, a palavra para confessar aqui,
a ideia de dizer o que Deus diria do pecado. Não é simplesmente admitir o pecado, mas é dizer do pecado aquilo que Deus diria. É chamar o pecado pelo nome. É apresentar diante de Deus a vileza do seu pecado e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sei o quanto é vil aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia está nos prometendo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pastor John Stott, comentando esse texto, diz o seguinte: o que se requer não é uma confissão geral do pecado, mas uma confissão particular dos pecados. E ainda, irmãos, Werner de Boer, comentando esse texto, diz assim: como Deus pode ser justo ao apagar o pecado? Jamais poderíamos imaginar ou experimentar isso se o perdão apenas consistisse de um dito de Deus. Contudo, ele reside em uma ação de seriedade absoluta e suprema justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Todo pecado foi julgado e punido no cabeça da humanidade, Cristo. Deus é justo ao não vingar o pecado pela segunda vez em nós, quando aceitamos Jesus como nosso substituto pela fé. Eu insisto, o que a Bíblia está nos dizendo e nos apresentando, irmãos, é que tudo que precisamos é confessar os nossos pecados e abraçar a sublime graça de Deus a nós. Finalmente, terceira e última razão apresentada por João, que nós podemos lidar com o pecado. João já nos mostrou que nós podemos tentar encobrir os pecados. E João então nos disse que nós podemos confessar os pecados. Mas para terminar, João vai um pouco além. João nos mostra que nós podemos não apenas confessar os nossos pecados, mas nós podemos obter vitória sobre o pecado. É bonito perceber que a graça do Evangelho não é apenas uma graça futura. Não é a graça de um Deus que nos ofereceu o céu e nos fez prosseguir vivendo como se vivêssemos no inferno, numa escravidão de pecado. Não, irmãos. A terceira verdade que João vai nos apresentar é que nós podemos obter vitória sobre o pecado. Volta os seus olhos para o texto comigo mais uma vez, por favor. Capítulo 2, versos 1 a 3 dizem assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O filhinhos aqui, irmãos, é uma maneira extremamente carinhosa de tratar. João está tratando com a igreja. A exortação aqui é uma exortação a quem ele ama. É uma exortação dizendo: olha, o que eu poderia oferecer a vocês de melhor é aquilo que eu recebi, me foi revelado, e agora compartilho. E o que eu tenho para dizer a vocês de melhor é: confesse os pecados de vocês, e vocês poderão obter vitória sobre o pecado. E é bonito, porque João vai tratar aqui do pecado, irmãos, nessa passagem de maneira dupla. Ele vai tratar do pecado tanto de maneira negativa quanto de maneira positiva. Verso 1, quando ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha a maneira negativa. Mas ele ainda vai tratar de maneira positiva. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está deixando claro para nós, irmãos, é que não pode haver nenhum encorajamento para que o povo de Deus viva em pecado. Ah, não é nada demais. Não, é até bom, porque dessa forma você vai mostrar a superabundante graça. Tem gente falando essa bobagem por aí, irmãos. A exortação é para lutarmos contra o pecado. A exortação, irmãos, é para irmos até o sangue, como diz o autor de Hebreus no capítulo 12, na nossa luta contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, a abordagem ela é positiva, porque ela diz o seguinte: se todavia alguém pecar. O que João está dizendo é: ao cristão, essa realidade ainda continua presente. E diante dessa realidade presente do pecado, a graça também continua disponível na proporção da necessidade do povo de Deus.
Caminho para o fim, irmãos, com uma citação de John Stott. Desculpe, mas eu gosto de compartilhar quando eu vejo algo positivo, estudando um texto. John Stott diz que é importante manter essas duas afirmações em equilíbrio. É possível ser demasiado indulgente e demasiado severo para com o pecado. A indulgência demasiado grande seria quase encorajar o pecado no cristão, salientando a provisão de Deus para o pecador. Uma severidade exagerada, entretanto, seria negar a possibilidade de um cristão pecar ou recusar-lhe perdão e restauração se ele cair. As duas posições extremas são contestadas por João. Não há encorajamento para o pecado, meu irmão, mas ao mesmo tempo, o que João está dizendo é: se alguém pecar, ele tem advogado diante de Deus. O segredo da vitória do cristão aqui, e aqui eu estou caminhando para o fim, para nós então andarmos na luz, João vai mostrar que nós podemos vencer o pecado. Primeiro, porque Jesus é o nosso advogado. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo, porque Jesus é o justo. Terceiro, porque Jesus é a nossa propiciação. Eu concluo te dizendo o seguinte, como eu disse no início, esse não é um tema popular. Não é o assunto de interesse da maioria das pessoas. Esse não é um assunto, por exemplo, que as pessoas vão com facilidade no YouTube e digitam assim: quero ouvir um pouco mais sobre o pecado. Mas na medida em que a verdadeira luz brilhar sobre elas, torna-se uma necessidade, uma mensagem desejada, uma mensagem libertadora, uma mensagem insubstituível. E a promessa final que a palavra de Deus nos faz é esta: Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Digo a você para terminar: você está diante de um pastor imperfeito, que conhece muitas das suas imperfeições, que luta com algumas imperfeições. Mas se tem uma coisa que eu descobri, meu irmão, é que a beleza do Evangelho é que eu não preciso esconder quem eu sou. Eu não preciso encobrir os meus pecados, as minhas lutas. Eu não preciso me maquiar, vestir uma fantasia de pastor para vir aqui para a igreja. Eu posso ser exatamente quem eu sou, porque é justamente na medida em que as minhas imperfeições são expostas que elas são tratadas diante de Deus. A graça de Deus está disponível a mim. A graça de Deus está disponível a você. Eu louvo a Deus, meu irmão, pelo privilégio de poder ser quem eu sou, porque há um Deus que me perdoa, há um Deus que me concede vitória sobre o pecado. Se você também acha essa mensagem libertadora, quero orar com você então, encerrando o nosso culto e essa mensagem em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Uma das maneiras de nós tocarmos a vida é tentar encobrir os nossos pecados, tentar encontrar em nós uma perfeição que a gente não tem. Mas isso não dura muito tempo. Chega uma hora que vai ficando muito claro quem nós somos, as dificuldades que nós temos. Geralmente esse é um momento chave, uma virada na vida. Algumas pessoas escolhem os piores caminhos. Eu e você somos convidados, mais uma vez nessa noite, por que não? E assim seremos até a volta de Cristo, a escolher o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Não sei qual a condição do seu coração. Talvez você traga questões que mais ninguém sabe. Sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus pais não sabem, seus filhos não sabem. Meu irmão, essa noite pode ser curadora, libertadora, na medida em que você confessar
tudo isso diante de Deus e dessa forma encontrar misericórdia, graça e vitória sobre o seu pecado em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Vamos colocar nossa vida diante de Deus? Você pode fechar os seus olhos? Quero te dar a oportunidade de fazer a sua oração, se assim você quiser, apresentando diante de Deus a realidade do seu viver, sendo honesto diante de Deus. Nós não enganamos Deus. Eu já preguei aqui o Salmo 13, eu amo passagens dessa natureza, porque elas mostram essa realidade dos servos de Deus. Que ainda que de maneira tão difícil até de interpretar e de lidar com elas, mas desnudam o coração diante de Deus. Davi diz, por exemplo, no Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Talvez esse é o seu sentimento no seu coração. Coloque isso diante de Deus. Ele está te dando a oportunidade para dessa forma tratar o seu coração, que talvez não confia tanto quanto deveria, que talvez avalie a sua vida de uma maneira torta, diferente daquela revelada por Deus na sua palavra. É tão bonito porque Davi vai terminar esse salmo de maneira tão bela, expressando a sua confiança na graça de Deus. Eu e você podemos fazer a mesma coisa ao final desse culto. Senhor Deus, nós te damos graças nessa noite, pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, pela graça de podermos lidar com a tua verdade de maneira tão clara, tão transparente. Obrigado pela luz que resplandece e brilha nessa noite, nesse lugar, por meio da tua palavra. E ela faz isso não maquiando a nossa condição. Ela faz isso não dizendo aos nossos ouvidos o que nós queremos ouvir, mas justamente expondo a realidade do nosso coração, nos confrontando. Mas é justamente porque o Senhor faz a ferida, que o Senhor mesmo cura, o Senhor mesmo restaura de maneira tão graciosa. A tua palavra nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos oferece perdão e vitória sobre o pecado. Por isso fazemos isso nessa noite. Nós confessamos a nossa condição. Nós abraçamos a tua graça. Nós declaramos mais uma vez que a nossa confiança não está em nós mesmos, naquilo que nós podemos produzir, mas está na graça maravilhosa de Jesus Cristo. Está no nosso Redentor e tão somente nele. Quando declaramos solos Cristos, não diz respeito apenas a confrontarmos a idolatria, mas diz respeito também a não confiarmos naquilo que nós mesmos produzimos, mas a confiarmos exclusivamente na graça do nosso Redentor. E nós declaramos isso nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo perdão, pela mão estendida. Muitas vezes nos vemos como Pedro, ao começar a jornada de fé, duvidando, reparando a força do mar, a força do vento, e começando a submergir. Mas nos alegra tanto perceber que há uma mão estendida para nos erguer novamente. Senhor, nós nessa noite clamamos ao Senhor como Pedro fez. Ajuda-nos, Senhor. Toma-nos pela mão. Erga-nos mais uma vez, para a honra e glória do teu próprio nome.